Integrais duplas em coordenadas polares. Para quem está vendo pela primeira vez esse assunto, pode parecer um pouco complicado, mas eu vou trazer para vocês aqui da forma mais simples possível, para ver se vocês saiam daqui entendendo bem legalzinho este assunto, tá bom? Se você está chegando agora nesse vídeo, dá uma olhada aqui na playlist de integrais duplas, tem muita coisa bacana. O link está aqui na descrição, tá bom? E aqui estamos efetivamente dando continuidade ao assunto que a gente vem abordando, que são as integrais duplas em coordenadas cartesianas, em regiões retangulares e em regiões gerais, tá? Então, essencialmente, o que nós estamos calculando? Volumes. Vou fazer um desenho de uma superfície aqui, uma superfície genérica, tá? Então, ela é o gráfico de uma função de duas variáveis, z é uma função de x e de y, tá? E nós aprendemos a calcular o volume entre o gráfico da função de duas variáveis e uma região do domínio do plano xy, tá? Nós trabalhamos com uma região retangular cartesiana, uma região geral cartesiana e agora vai ser uma região polar, tá bom? Então, a região aqui, eu vou desenhar um setor circular para ficar bem explícito, tá? Essa aqui é uma região D. Então, nós estamos calculando este volume entre a superfície e esta região aqui no domínio. Então, nós estamos calculando este volume aqui. E qual vai ser o nosso procedimento? Exatamente o mesmo das coordenadas cartesianas. Nós vamos subdividir a região do domínio em vários elementos de área. Neste caso serão retângulos polares, vou já explicar isso daí. E vamos calcular o volume de prismas, tá? Um prisma que vai ser a área da base vezes a altura. A área da base aqui vezes essa altura, que é o valor da imagem lá na função. Tá bom? A base já vai ser uma região um pouquinho diferente, porque a base agora está em coordenadas polares. Vai ser um retângulo polar. Então, vamos olhar para esta região aqui. Esta é uma região polar, descrita por curvas polares, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para minha playlist de coordenadas polares e curvas polares. Dê uma olhada lá, tem muita coisa bacana, viu? Eu vou abrir para vocês aqui esse domínio, mas antes vamos lembrar de uma coisa. Nas coordenadas polares, x é r cosseno de θ, y r seno de θ. Então, quando nós estamos trabalhando com coordenadas polares aqui no domínio, a função tem que ser escrita também em termos de r e θ. Então, aqui fica f de r cosseno de θ, r seno de θ. Tudo bem? Então, vamos agora vamos encontrar o elemento de área em coordenadas polares. Como é que a gente vai fazer isso aí? Mesmo procedimento, vamos subdividir aqui em vários pequeninos retângulos polares, tá? Vamos olhar aqui para o domínio. Vou fazer aqui o eixo x e y, aqui o eixo y, aqui o eixo x, e nós temos duas curvas polares aqui, tá? Eu tenho esta curva polar aqui, e tenho esta outra curva polar aqui, tá? Então, tem essa abertura para cá e esta outra abertura para cá. Tá bem? Como é que a gente vai calcular esses elementos? Vamos passar vários
eixos radiais aqui. Como é que a gente fazia nas coordenadas cartesianas? Como é que a gente fez lá nas coordenadas cartesianas? A gente fez assim. Pegamos uma região aqui, y uma função de x, e aqui outra função de x. Nós passamos várias retas verticais e várias retas horizontais. Aqui vamos fazer do mesmo jeito. Vamos passar vários raios aqui. Quando você passa um raio aqui, você está com um ângulo constante, né? Para todo, ó, você tem o mesmo ângulo, mesma abertura aqui. Então você passa vários aqui, ó. Mais um. Muda o ângulo um pouquinho. Ou seja, eu estou mantendo θ constante e estou variando o raio. Mantenho θ constante, estou variando o raio. Tá? E agora, para outra variável. Quem é outra variável? θ. Então, eu vou manter o raio constante, vou variar θ. Então, eu vou passar esse arco aqui, ó. Tá vendo? Então, dividi a região polar em vários pequenos retângulos polares, tá? Vou pegar este elemento, um elementozinho aqui, este elementozinho aqui, ó, tá? Vamos olhar para ele. Vamos olhar para este elementozinho aqui. Nós vamos ter o seguinte. Vou tracejar esse daqui, vou tracejar esse outro aqui, e nós temos, aqui é laranja, aqui é o eixo R, e aqui esse outro eixo aqui também é laranja. Isto é um retângulo polar, tá? Ou seja, você mantém o raio constante, faz esse arco, mantém ângulo constante, faz esse deslocamento radial. Né? Isso aqui é o chamado retângulo polar. Aqui nós temos quantas divisões? Eu fiz uma, duas, três. Tem uma, duas, três, quatro divisões pro θ. Né? 1, 2, 3, 4. Para o raio, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões para o raio. Fiz o meu desenho aqui de forma genérica, tá? Então, o que nós temos? Aqui vamos pensar numa matriz, tá? O índice para o raio e o índice para o ângulo. Então, esse aqui seria a região 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Estou pegando para o raio o índice I e para o θ o índice J. Então, esse aqui dentro aqui seria o ijésimo elemento de área. Tá? Então, esse daqui é o ijésimo retângulo polar. Tá? Vamos olhar para ele aqui. Esse raio aqui é o raio I, o iésimo. Se fosse esse aqui, podia ser o raio 1, raio 2, raio 3, raio 4, raio 5, por aí vai. Então, aqui ele tem daqui para cá um raio RI e daqui para cá é a divisão seguinte, né? RI mais 1. Para o ângulo θ, eu vou chamar θJ, o jésimo, tá? Então, bem aqui, θJ, e bem aqui é o ângulo θJ mais 1. Não necessariamente eles são iguais, tá? Como eu fiz no meu desenho aqui, I e J, eu tenho 4 divisões para um e 5 divisões para o outro. Tá? E o que a gente vai fazer? Igualzinho a gente fez para as coordenadas cartesianas. Vamos pegar volume
de um prisma com a base, que é um retângulo polar. Então, eu tenho aqui a minha basezinha, ó, um retângulozinho polar, e eu vou pegar este prisma aqui. De altura, essa altura aqui é o valor da imagem no pontinho lá em cima, então esta altura aqui é o valor da função, né? Então, o volume desse prisma, deixa eu fazer, ficou, pronto, melhorou, né? O volume deste prisma será a área da base vezes a altura. Vamos olhar para a área, vamos calcular a área da base desse retângulo polar aqui, tá? Para isso, vamos lembrar da área de um setor circular. Como é a área de um setor circular? Do setor circular, nós temos isso aqui, ó. Aqui tem raio R e ângulo θ. A área desse setor circular vai ser meio de R quadrado θ. Se for uma volta completa da circunferência, que θ é 2π, fica πr quadrado, que é a área do círculo. Tá? Tudo bem, certo? Então vamos pegar, para achar a área desse retângulo polar, o que a gente vai fazer? A área do setor circular grande menos a área do setor circular pequeno. Aí vamos pegar essa área aqui, ó. Não é verdade? A área do de fora menos a área do de dentro. Quanto é a área do de fora? Meio de RI mais 1 ao quadrado vezes θ. Quanto que é o θ? Essa abertura aqui é a mesma para os dois. Tá? Esta abertura aqui é delta θ j. Tá? Delta θ j. Quanto é essa diferença aqui? É o RI mais 1 menos RI. Eu vou chamar de delta RI. Tá? Então, isso daqui é delta R, isso aqui é delta θ. Então, quanto que vai ficar a área do setor circular de fora? Meio de RI mais 1 ao quadrado, delta θ j. E do pequeno? Meio de RI quadrado, o mesmo delta θ j. Tá? Vamos escrever isso. Olha só, é meio de RI mais 1 ao quadrado, delta θ j, menos meio de RI quadrado, delta θ j. O ângulo é o mesmo. Vamos colocar esse meio e esse delta θ em evidência? Fica meio de RI mais 1 quadrado menos RI quadrado, delta θ j. Tá? Essa aqui é a área de um elementozinho lá do retângulo polar. É a área da base. Aqui temos uma diferença de quadrados. Vai ficar meio, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Vai ficar A mais B, A menos B. Vai ficar RI mais 1 mais RI. E o outro, RI mais 1 menos RI. Tá bem? Essa diferençazinha aqui, já defini como o nosso delta R. Esse daqui, delta RI. E esse aqui? Isso aqui você está somando e dividindo por 2. Soma e divide por 2 é média. Isso aqui é um raio médio. Tá bom?
Este é um raio médio. Raio médio que eu vou chamar de RI estrela. E o que é isto? É um raiozinho bem aqui no meio, ó. Este é o RI estrela. É um raiozinho bem aqui no meio. Que é o nosso ponto de amostragem. É o ponto onde eu vou pegar a minha altura, lá em cima. O valor da imagem, da função, neste ponto. Então, ótimo. Como é que fica o elemento de área em coordenadas polares? Esse nosso delta A e J vai ser raio médio, RI estrela, delta RI, delta θ J. Então, esta é a área da base em coordenadas polares, de um retângulo polar. Então, quanto que fica o volume desse prisma? A área da base, que é esse aqui, vezes a altura, que é o valor da função, no pontinho de amostragem. Então, o volume de um prisma vai ser, eu vou chamar esse delta V e J, né? A área da base vezes a altura. F de R e estrela, θ J e estrela. RI, delta R e delta θ J. Esse é o volume de um prisma. E como é que eu pego o volume total? Vou somar o volume de cada um desses prismas, vai ser o volume de todos os prismas. E vou tomar uma quantidade infinitamente grande desses prismas. Ah, então o volume vai ser exatamente... Vamos chegar de novo numa integral, numa soma de Riemann, né? Vai ser no limite em que n tende para o infinito, m tende também para o infinito, da soma dupla, I vai de 1 a n, j vai de 1 a m, do valor da função. E isto é uma soma dupla de Riemann, de novo, igualzinho nos vídeos aqui anteriores, tá? Para as coordenadas cartesianas. Então, este volume é igual a integral sobre o domínio D, tá? Da função R e θ dA. Tá? Onde esse dA, esse elemento de área aqui, é R dr dθ. Né? R, delta R, delta θ. Fica R dr dθ. Esse Rzinho aqui não pode ser esquecido, tá? Ele tem que entrar nas contas. Não esqueçam desse R, tá? De jeito nenhum. Se a região D for retangular, se ela for um retângulo polar, essa região D for um retângulo polar, tá? De raio vai de um RA até um RB, e o ângulo vai de um θA até um θB. Tá? Então, esta integral dupla sobre a região D, F de R cosseno de θ, R seno de θ, vai ser integral primeiro em θ, depois primeiro em R e depois em θ. De θA até θB, integral de RA até RB, a função
Vou colocar r θ, tá? Para simplificar, para não ficar muito grande. Aí aqui vem r dr dθ, tá? E este r vai ser integrado aqui junto. O r vai se juntar aqui com a função, tá? Para ser feita a integração. Tá bom? Então, é exatamente a mesma coisa que se fez das coordenadas cartesianas, com a diferença de que a área da base é de um retângulo polar, tá? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Comenta aqui se você conseguiu realmente entender. Se teve alguma dúvida, alguma coisa não entendeu, comenta também e vamos trocando essa ideia, vamos conversando, tá? Vamos fazer um exemplo? Bora? Ó, primeiro exemplo desse vídeo. Calcular a integral de 3x mais 4y2 sobre uma região D. Essa região é tal que ela é formada pelo semiplano superior dos quadrantes 1 e 2, limitada pelas circunferências de raios iguais a 1 e 2, centradas na origem. Tá? Aqui é integração em coordenadas polares, porque nós temos como região do domínio circunferências. Circunferências configuram regiões polares, tá bom? Então vamos primeiro fazer o nosso desenho aqui da nossa região polar. Nós temos duas circunferências concêntricas, uma de raio 1 e outra de raio 2. Vamos fazer aqui o nosso eixo Y e aqui o eixo X, tá? Aqui é o domínio, tá? A gente está olhando para o plano XY, que é o plano do nosso domínio. Então nós temos primeiro uma circunferência aqui de raio 1 e outra circunferência aqui de raio 2. Tá? E ele diz que a região de integração é a região do semiplano superior. Tá? É a região do semiplano superior. Então, é esta região aqui. Tá? E bem, aqui nós temos uma região retangular polar, porque nós temos uma circunferência. Quando olhar para os limites de integração, isso vai ficar bem claro. Tá? Se a gente traçar os raios, tá? Não tem distinção se a região é tipo 1 ou tipo 2, igual lá na cartesiana. Tá? Então, gravem isso. Na região polar, não tem distinção de região do tipo 1 ou do tipo 2. Tá? Não tem isso. A nossa região é esta daqui, a região de integração. E veja só, você passar raios aqui, você vai estar sempre indo da circunferência de raio 1 até a circunferência de raio 2. Tá? Então não precisa você se preocupar com região do tipo 1 ou do tipo 2, não tem isso. Tá? Bem, vamos armar nossa integral. Tá? Aqui é a integral sobre a região D de 3x mais 4y2 dA. A primeira integral é no raio. E o raio está variando de quanto até quanto? De 1 a 2. Tá? Vai da circunferência de raio 1 até a circunferência de raio 2. Então, a integral vai de 1 a 2. Esta é a integral no raio. A segunda integral é no ângulo. E nós estamos integrando de onde? É a região do semiplano superior. Então, essa aqui vai de 0 a π. Então, aqui vai de 0 até π. Beleza? A função é 3x mais 4y2. A gente tem que traduzir isso daqui para as coordenadas polares. Vamos lembrar que o x ele é r cosseno de θ e o y é r
seno de θ. As coordenadas polares. Então, 3x fica 3r cosseno. Vamos integrar 3r cosseno de θ. Mais 4y2. O y é r seno. Fica 4r2 seno ao quadrado de θ. Quanto que é o elemento de área em coordenadas polares? R dr dθ. Não esqueçam desse R. Não pode esquecer desse R, tá bom? E aqui tem um bizu, tá? Lembre sempre dessa piadinha, que sempre funciona. O R, ele entra aqui para a galera para se integrar, né? Piadinha velha besta, mas funciona, tá? Funciona, você vai lembrar sempre que esse R, ele vai se juntar aqui com o integrando, o R vai se juntar aqui para se integrar. Então, ele vai distribuir aqui, que vai ficar 3r quadrado, aqui vai ficar 4r ao cubo, e eu vou integrar r quadrado e r ao cubo, tá bem? Então, vamos fazer a distributiva de novo, porque o r vai entrar aqui junto para poder se integrar. Vai se integrar aqui da galera. Vai ficar 3r2 cosseno de θ mais 4r3 seno ao quadrado de θ dr dθ. Tá bem? Vamos integrar em r. θ é constante, então o cosseno e o seno a gente não integra. Então, vamos integrar em r. 3r quadrado, integrando, vai dar r ao cubo, tá? Derivada de r ao cubo dá 3r quadrado. Cosseno de θ. Integral de 4r ao cubo é r à quarta. Tá bom? Seno é constante, permanece. Aqui, r vai de 1 até 2. Ó, bem? Então, vamos lá. Aí, substitui aqui. Quando a gente substituir, θ é constante, tá? Estou substituindo só o r. Vai ficar 2 ao cubo, 8, menos 1 dá 7. Aqui fica a integral de 0 a π. 7 cosseno de θ, mais, substituir aqui vai dar 16, menos 1, dá 15. Mais 15 seno ao quadrado de θ. Aí agora vamos integrar em θ, tá? A integral aqui do cosseno tá tranquilo, né? Quando eu for integrar aqui o cosseno, tá beleza. Agora, seno ao quadrado, integral de seno ao quadrado, vamos usar o arco duplo. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a π, 7 cosseno de θ, 15, quanto que é o seno? No arco duplo, 1 menos cosseno do dobro do ângulo sobre 2. Tá bem? Abrindo isso aqui direitinho, vai ficar a integral de 0 a π, de 7 cosseno de θ, mais 15 sobre 2, tá? Menos 15 sobre 2 do cosseno de 2θ. E agora? Integral do cosseno vai dar o seno. Integral de 0 a... Já vou integrar logo. Integral do cosseno vai dar o seno. 7 seno de θ. Aqui vai dar 15 sobre 2 θ. Menos, aqui vai ficar 15 sobre 2, integral do cosseno, seno. Seno de 2θ, divide pela constante. A constante é 2. Divide por 2. Θ vai de 0 até π. Quando θ for igual a π, o que acontece? Seno de π é 0. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui é 0. 2θ. Seno de 2π é 0. Seno de 0, 0.
Resposta 15π sobre 2. Substitui o π já aqui, ó. Tá bem? Então, essa integral dá 15π sobre 2. Tá? Recapitulando, nós resolvemos uma integral, a função inicialmente definida na forma cartesiana, resolvemos essa integral sobre uma região polar, porque aqui é uma circunferência, tá? Sobre a região polar, tá? Integramos primeiro em R e depois em θ, aqui uma região retangular polar, tá? Porque o R é constante, vai de 1 até 2. No próximo exemplo agora, vamos ver uma integração em coordenadas polares sobre uma região geral polar. Vamos lá. O nosso segundo exemplo traz o seguinte: calcular a integral de seno de θ sobre a região D, onde esse D é a região do primeiro quadrante, limitada pela circunferência R igual a 2 e pela cardioide R igual a 2, 1 mais cosseno de θ. Tá? A circunferência está aqui em azul, a cardioide está aqui em rosa. Então, esta regiãozinha verde aqui, tá bom? O integrando já está na coordenada polar, já está em θ. Beleza, não precisa transformar isso aqui para Rθ, tá? Não precisa transformar isso daqui. Mas se você for pensar, poxa, como é que é essa função aqui, se fossem coordenadas cartesianas, né? Um rápido adendo aqui, se ele fosse dado em coordenadas cartesianas, né? Qual é a função que dá esse seno de θ? Só um adendo, tá? Isso aqui seria, para dar R seno, seria y, o y é R seno, né? Sobre raiz de x2 mais y2. Tá? Uma função bem complicadinha, né? Porque aqui embaixo dá R, aqui em cima fica R seno de θ, corta R com R e dá seno, né? Isso aqui ficaria R seno de θ e isso aqui ficaria R. Então, cancela R com R da função seno de θ, tá? Só um adendo. Vamos calcular essa integral. Então, aquela história. Primeiro, não precisa se preocupar com região do tipo 1 ou tipo 2, né? Sempre você vai tratar integrando primeiro em R e depois em θ. Os deslocamentos radiais aqui, ó, sempre vai da circunferência para a cardioide. Passa outro raio aqui, da circunferência para a cardioide. Passa outro raio aqui, da circunferência para a cardioide. Tá? Então, agora não é mais uma região retangular polar, tá? Porque os limites que dão o nosso R são funções. Então, um outro adendo aqui, quando nós temos a região de integração, ela é limitada por duas regiões polares, aqui um R1 de θ e aqui um R2 de θ. Tá? E a nossa integração está indo de R1 para R2. Tá? Nossa integração está sendo assim. Aqui x e aqui y, tá? A primeira integral sempre vai ser em R e a segunda integral vai ser sempre em θ. E nas coordenadas polares, as curvas polares são dadas o R em função de θ. R é a coordenada dependente, θ é a coordenada independente. Então, num caso desse aqui, onde você tem uma região geral polar, você tem integral sobre essa região D aqui, região entre as duas curvas, de uma função de R e de θ, dθ, tá? Ou dA, vai ficar integral de θA até θB, integral de R1 de θ até R2 de θ. A função R dr dθ. Tá? Então, você vai integrar da função mais adentro até a função mais externa aqui. Então, vamos para o nosso problema.
Nosso raio está indo de onde até onde? O raio está indo de 2, raio 2, até 2, 1 mais cosseno de θ. Tá bem? Então agora vamos calcular nossa integral. Vamos lá. Quero calcular a integral dupla sobre a região D de seno de θ dA, tá? Então vai ficar, a integral θ vai de 0 até π sobre 2. Então aqui vai ficar integral de 0 até π sobre 2, integral de 2, vai integral de 2 até 2, 1 mais cosseno de θ, de 2 até 2, 1 mais cosseno de θ. Qual a nossa função? Seno de θ, R dr dθ. Tá bom? Fica R dr dθ. Vamos integrar o R. Fica aqui de 0 a π sobre 2. Integrando em R, vai ficar R2 sobre 2, seno de θ. R vai de 2 até 2, 1 mais cosseno de θ. Vamos substituir esse limite aqui, tá bom? Quando a gente substituir ele aqui, fica aqui integral de 0 até π sobre 2, tranquilo, tá? Quando eu substituir esse daqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, com esse 2 vai dar 2. Tá? 2. 1 mais cosseno de θ ao quadrado. 1 mais cosseno de θ ao quadrado. Substituir esse daqui aqui no R. Menos, substituir agora o 2. 2 ao quadrado, 4 por 2 dá 2. E o seno de θ aqui, que está bem quietinho aqui, porque ele é constante na integração em R. Aí, então, para resolver essa integral aqui, vamos simplificar. Vamos tirar esse 2 daqui. Bota esse 2 para fora. Aqui de 0 até π sobre 2. 1 mais cosseno de θ ao quadrado menos 1. Seno de θ dθ. Tá? Só tirei ele aqui para fora. Tá? Vamos lá. Vamos abrir esse binômio. Tá? Vamos abrir esse binômio aqui. 2, integral de 0 até π sobre 2, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E o menos 1 está aqui quietinho. O seno de θ também está aqui quietinho. Opa, olha só. Pá, pá. Legal. Para resolver essa integral aqui, não precisa fazer distributiva, não. Tem um jeito mais tranquilo. Vamos chamar cosseno de θ de U. Vou dizer que U é cosseno de θ. Tá? Quanto que é o meu du? Derivada do cosseno menos seno de θ. Tá? Vou chamar o cosseno de U menos seno de θ dθ. Seno de θ dθ tá aqui já, ó. Bem certinho, isso aqui é menos du. Tá? Quando θ for 0, cosseno de θ é 1. Então, quando θ for 0, U vai ser igual a 1. Quando θ for π sobre 2, U vai ser 0. Tá bem? Aí ficou mais fácil a coisa, né? Porque aqui vai ficar esse 2, esse negativo aqui, tá? Vai para fora. Isso aqui vai ser menos 2, tá? Integral de 1 até 0. De 1 até 0. Aí na nossa integral vai ficar 2u mais u quadrado. 2u mais u ao quadrado. Du.
Bom, integrando aqui, vai ficar menos 2, u ao quadrado mais u ao cubo sobre 3. De 1 até 0. Tá? Quando for 0, vai zerar. Quando for 1, aqui vai ficar menos 2, que multiplica 1 mais 1/3. Como é o limite inferior, né, que vai ficar positivo. Tá bem? E 1 mais 1/3 dá 4/3. Com esse 2, o resultado é 8/3. Tá bem? Então, pessoal, por esse vídeo tá bom? Nós vimos as integrais duplas sobre regiões polares, tanto regiões retangulares polares quanto regiões gerais polares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro esse assunto, porque é um assunto que as pessoas, quando têm primeiro contato, sentem uma certa dificuldade. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, né? Se inscreve no canal, tá sempre saindo vídeo interessante, vídeo bacana. Navega aqui nas playlists, tem uma playlist de vários assuntos, tem assuntos completos, né? Manda esse vídeo pro pessoal que está fazendo cálculo, certamente vamos ajudar alguém por aí, tá bom? Então, bons estudos para vocês, cuidem da saúde e até o próximo vídeo.